E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um Café com Teologia na sessão do Estudo Bíblico Semanal. E hoje eu tenho uma temática bastante interessante para compartilhar com você e provavelmente uma temática que você nunca ouviu em formato de vídeo por aí. Hoje nós vamos falar sobre alguns acréscimos que surgiram no texto bíblico com o passar do tempo. Essa, na verdade, é uma questão até mais comum do que a gente imagina inicialmente. E talvez você esteja pensando que eu estou me referindo à questão dos livros deuterocanônicos. Mas quando nós falamos de livros deuterocanônicos, nós não estamos falando apenas dos 7 livros que fazem parte do cânon da Bíblia Católica, de cânons de outras comunidades orientais e ortodoxas, e que não fazem parte também do cânon de outras igrejas e de igrejas protestantes, principalmente. Você sabe que tem 7 livros a mais, livros esses que vieram da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, feito principalmente pela escola alexandrina, que ficava no Egito e era um grande centro da helenização da fé judaico-cristã. É importante que você conheça os textos dos livros deuterocanônicos. São histórias inspiradoras, histórias heróicas, histórias que têm uma mensagem moral, uma mensagem de fé, e também que trazem um conhecimento interessante, principalmente os livros de Macabeus, para dar esses exemplos. Se você parar para analisar uma Bíblia católica, por exemplo, estou aqui utilizando a Bíblia de Jerusalém, poderia ser com a Bíblia Tebe também, ou com qualquer outra Bíblia católica, mas eu utilizo a Bíblia de Jerusalém, primeiro porque ela tem um alto índice de confiabilidade na sua tradução, na sua organização, assim como a Tebe também tem. Vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição, caso você queira adquirir um exemplar da Bíblia de Jerusalém, que é mais barato do que você imagina. E aqui eu tenho, por exemplo, o livro de Esther. O livro de Esther, o livro de Daniel, são livros que no cânon da Bíblia Católica não são exatamente iguais ao que nós temos num cânon da Bíblia Protestante. Esther, por exemplo, essa versão de Esther que é traduzida do grego, ela tem alguns acréscimos ao longo do seu texto que o torna esse texto diferente do texto tradicional de Esther traduzido do hebraico que a gente conhece. Todo aquele texto que está lá no hebraico está também aqui nessa versão dos livros deuterocanônicos. Porém, essa versão tem alguns acréscimos autoexplicativos que não tem naquela outra versão. Essa é a diferença nos deuterocanônicos em relação ao livro de Esther, né? Então, isso é importante que você saiba. A trama é idêntica, à exceção de alguns nomes que são modificados pela questão da tradução. Por exemplo, o rei Assuero, que está lá no texto do hebraico, é traduzido como rei Artaxerxes, no texto grego. Mas você deve também saber que essa história de Esther, independente qual seja a versão, ela não é histórica, ela é uma proposta de reflexão, de catequese, de inspiração, de ensinamento moral. Não se tem, fora desse texto bíblico, nenhum tipo de consistência histórica para afirmar os fatos que aqui são narrados. Mas o propósito desse texto é um propósito religioso. Isso também eu falei no estudo do livro de Esther, e é importante também a gente repetir aqui. O texto grego tem acréscimos explicativos desses capítulos. Por exemplo, aqui no capítulo 1, antes de chegar, deixa eu ver se dá para mostrar melhor, mas antes de chegar no primeiro capítulo, não fica tão visível, né? Mas
Antes de chegar no primeiro versículo, aqui embaixo, você tem toda essa introdução antes de chegar no tradicional primeiro versículo. Então, esses textos aqui iniciais e outros textos que estão entre os capítulos e que está na conclusão do livro, lá no capítulo 10, são os acréscimos que vêm da Septuaginta e que não estavam presentes no texto do hebraico. Então, essa é a primeira modificação dos textos deuterocanônicos, acréscimos ao livro de Ester. No hebraico não se tem nenhuma citação ao nome de Deus. Nos acréscimos do texto grego, o nome Deus é apresentado explicitamente mais de uma vez até, acentuando o caráter religioso, o caráter litúrgico que esses textos têm a pretensão de demonstrar a partir da sua leitura. E no texto grego também, o nacionalismo judaico, que é tão forte no texto de Ester mais tradicional, ele não aparece com tanta força assim. No texto grego, ele é menos incisivo. E é até compreensível que assim o seja. No texto hebraico, ele está se comunicando para pessoas da linguagem hebraica e o seu propósito, dentre outros, é fortalecer esse espírito nacionalista de um povo que está cativo, de um povo que está dominado por outra nação. Boa parte desse povo está sofrendo com uma trama diabólica para ser destruído, e aí Deus levanta uma pessoa para livrar esse povo da destruição. Isso causa uma identidade nacional muito forte. Agora, quando esse texto ele é helenizado, ele tem essa versão por parte dessa leitura mais grega, esse sentimento nacionalista não é tão perceptível assim, não é tão incisivo assim, até porque, nesse caso, o público-alvo é outro e as necessidades se alteram um pouquinho também, embora a essência da história está mantida, só tem esses acréscimos autoexplicativos que você pode observar antes do primeiro versículo do capítulo 1 e depois do versículo 3 no capítulo 10 do livro de Ester, que é o último capítulo, e entre os capítulos também você encontra alguns acréscimos. Outro caso bastante interessante dos deuterocanônicos é o livro de Daniel. Daniel, que é tratado como um livro profético pelas Bíblias protestantes e que, na verdade, não é um livro profético, não obedece às regras dos livros proféticos, é um texto apocalíptico, né? Uma literatura apocalíptica, o texto do Daniel. Se você tem uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica na sua casa, você pode fazer o comparativo de que na Bíblia protestante tem 12 capítulos e na Bíblia católica tem 14 capítulos. Ela ganha 2 capítulos a mais, 2 ou 3 histórias a mais nesses capítulos. A maioria dos outros capítulos está mantida, com exceções de histórias da oração de Azarias, do Cântico dos Três Jovens, que está a mais no capítulo 3, no caso dos livros deuterocanônicos, né? Mas fora isso, toda a história é mantida, toda a estrutura ela é idêntica. O que vai mudar de fato é o capítulo 13 e o capítulo 14 dessa versão que vem do texto grego. E aí, do que está falando o capítulo 13 e o capítulo 14? O capítulo 13, que eu abri aqui a minha Bíblia de Jerusalém no capítulo 13, está falando sobre a história de Susana. E não é uma história pequena. O capítulo 13 tem 64 versículos. É uma história razoavelmente longa de Susana, que é uma bela moça, uma moça casta, uma moça que se vê envolvida numa tramóia que lhe deixa muito exposta, mas ela continua confiando em Deus, continua sendo fiel a Deus, e no final dessa história, Deus honra a dignidade, os votos dessa moça,
e ela é exaltada por Deus no final dessa história. Uma história proposta, uma história litúrgica, uma história heróica e que tem o objetivo de mostrar o que todo o livro de Daniel mostra, que vale a pena servir a Deus, ser fiel a Deus, mesmo diante das dificuldades que as estruturas humanas nos impõem, mas que no final das contas Deus se mostra com a gente, Deus se mostra ao lado do fiel e o exalta diante de todas as tribulações e dificuldades que ele é obrigado a passar por causa da sua fidelidade a Deus. Os primeiros versículos do capítulo 13 da história de Susana diz assim: havia um homem que morava na Babilônia chamado Joaquim. Ele havia desposado uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, muito bela e temente a Deus. Seus pais também eram justos e haviam educado a filha na lei de Moisés. E aí ele vai prosseguindo nessa história, mas eu leio esses 3 primeiros versículos justamente para a gente se situar e entender quem era Susana. Uma moça jovem, bonita, que tinha pais tementes a Deus, pais que educaram a sua filha na lei de Moisés, e isso, quando o texto é escrito, é uma comunicação importante, porque esse texto vem da comunidade alexandrina, esse texto vem de uma escrita no grego, de um processo de helenização, e que mesmo assim os autores, os proponentes dessa história, estão apontando para os seus ouvintes, para os seus leitores, a importância para um judeu, para uma judia, continuar aprendendo a lei de Moisés, continuar aprendendo a Torá, os valores, os ensinamentos da Torá, porque, eu já falei aqui também em outras ocasiões, para os cristãos, o texto do Novo Testamento, ele não tem textos que são considerados mais importantes do que outros. Tradicionalmente, todos os textos do Novo Testamento estão em pé de igualdade, né? Mas entre os judeus não é bem assim. Lá tem a Torá, os escritos e os profetas, mas os judeus têm a Torá em alta conta, têm a Torá acima dos outros textos sagrados. Para o judeu, a Torá é o texto mais importante da sua literatura sagrada. Então, essa história de Susana, ela faz questão de comunicar aos outros judeus que ouvirão e compartilharão essa história, que continua sendo fundamental ser educado, educar os filhos, as filhas, construir a sua moral, a sua fé, a sua dignidade, baseado nos textos da Torá, que é a escritura mais importante desse povo judeu, né? Então, essa é uma proposta catequética muito importante do texto, inclusive no grego. Já o capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 22, conta a história de Bel. Bel era uma divindade babilônica. Os hebreus, os judeus que estão na Babilônia nesse período, de certa maneira, eles são obrigados, ou pelo menos constrangidos, a prestar culto, a prestar obediência a Bel, e o Daniel e outros jovens judeus permanecem se negando a cultuar outras divindades, a cultuar apenas a Yahvé, e essa história vai mostrar como se dá esse assédio e como eles também se mantêm fiel. Não é uma novidade do texto de Daniel, em capítulos anteriores também tinha essa tônica moral. E do capítulo 14, versículo 23 até o final do capítulo, versículo 42, tem a história do dragão e a história de Daniel sendo jogado na cova dos leões, né? Que é uma história muito interessante, muito conhecida do livro de Daniel. Ele é lançado como castigo por não ter prestado reverência aos deuses da Babilônia, por ter se mantido fiel ao Deus Yahvé, e como punição, mesmo contra a vontade do rei, mas ele é jogado, porque a lei tinha que ser aplicada para todos, independente de qualquer coisa, ele é lançado na cova dos leões, fica lá durante um período, e no final das contas, quando vão abrir essa cova,
Claro, a expectativa era encontrar o Daniel despedaçado e não ter sobrado nada de Daniel lá dentro, mas, para surpresa do pessoal, quando abre a cova, Daniel está lá, firme, forte, vivo, saudável, e os leões estão apaziguados, sentados perto dele, como se fossem pets que fazem companhia para ele, né? Então, capítulo 14, versículo 37 até o 40, vai dizer o seguinte, está aqui dizendo o seguinte: gritou então Abacuque, dizendo: Daniel, Daniel, toma a refeição que Deus te enviou. E Daniel disse: Tu te recordaste de mim, ó Deus, e não abandonaste os que te amam. Depois, levantando-se Daniel, comeu. Entretanto, o anjo do Senhor imediatamente reconduziu Abacuque ao seu lugar. No 7º dia, o rei veio chorar Daniel. Chegou à beira da cova e olhou, e eis que Daniel estava sentado tranquilamente. Clamando então com voz forte, exclamou: Tu és grande, ó Senhor, Deus de Daniel, e não há outro além de ti. E mandou retirá-lo. Quanto aos culpados pelo perigo em que incorrera, ele os fez precipitar na cova, e foram devorados num instante diante dele. Ou seja, Daniel esteve dentro da cova durante 7 dias, não aconteceu nada com ele, o anjo mandou a alimentação, a providência. O rei, quando vê, se converte ao Deus de Daniel e manda jogar os responsáveis pela punição de Daniel, e eles são imediatamente devorados. É claro que não é uma história literal, mas é uma história que tem uma moral, que tem uma imagem catequética a ser passada. E um outro texto também é a Epístola de Jeremias, que é um texto de 72 versículos, né? Um capítulo único, com 72 versículos, que se encontra no livro deuterocanônico de Baruque. O livro de Baruque é um livro pequeno, tem 5 capítulos, e o 6º capítulo é justamente a Epístola de Jeremias. Se você quiser saber o conteúdo tanto do livro de Baruque quanto da Epístola de Jeremias, e talvez não tenha uma Bíblia católica aí na sua casa, você pode ouvir na íntegra esse texto, porque eu tenho o audiobook de Baruque aqui no canal, e eu vou colocar na tela final para você clicar, acessar, e você pode ouvir na íntegra o texto de Baruque, incluindo a Epístola de Jeremias, que é o 6º capítulo daquele livro deuterocanônico. Se você gostou dessa nossa fala, dessa nossa aula, porque muitas vezes as pessoas acham que os livros deuterocanônicos são apenas os 7 livros independentes que aparecem na Bíblia Católica, mas também faz parte dos deuterocanônicos a versão grega do livro de Esther, com seus acréscimos, e também faz parte desses livros a Epístola de Jeremias, inserida em Baruque, e os capítulos 13 e 14 do livro de Daniel, na sua versão grega. Se você não sabia disso, comente aqui embaixo também, e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, deixar a sua curtida, de se inscrever no canal, e à noite a gente volta com um vídeo reflexivo, e eu espero ver você por aqui. Um abraço, até lá!